formação com mais um painel. Dessa vez é o Junior Talks, em que vamos tratar de impacto social. E sem mais delongas, já vamos convidar os painelistas para compor o nosso palco. O primeiro painelista, ele é cofundador do Capitalismo Consciente Brasil, coautor de inúmeras obras, tais como Conscious Capitalism Field Guide, publicado em Harvard, e Fundamentos do Capitalismo Consciente. Executivo que já atuou em diversos países e se dedica a difundir um modo de administrar empresas que considera os benefícios de todos os envolvidos na cadeia, do fundador ao fornecedor, do cliente ao funcionário. Vamos receber com uma salva de palmas Thomas Eck-Schmidt. O nosso segundo painelista é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo. É especialista em gestão da sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Foi repórter da Folha de São Paulo, colaborador de diversas revistas nacionais, como O2, Runner's World, Men's Health, Marie Claire e editor da plataforma Planeta Sustentável, da editora Abril. Atualmente é coordenador de comunicação do Greenpeace Brasil. Vamos receber com bastante carinho Rodrigo Gerhardt. E o nosso terceiro panelista é um apaixonado pela engenharia, pela ciência e tecnologia, um dos criadores do RevoFoot, uma prótese ortopédica produzida com materiais alternativos de baixo custo. Premiado pela revista MIT Technology Review como um dos 10 jovens mais inovadores do país em 2014. Recebeu também premiação na feira Intel, na International Science and Engineering Fair, em 2010. Vamos receber com bastante carinho Lucas Strasburg. Ótimo, composto nosso painel. Boa tarde, obrigado pelo convite. Pode correr o tempo aí, tem 15 minutos, senão eu vou começar a falar outra coisa. O que eu quero conversar aqui um pouquinho é esse despertar, né, do espírito heróico de empreender, né? Todo mundo que começa um negócio, nunca começa um negócio para ser o maior do mundo, ganhar muito dinheiro. Quando a gente para pensar, os grandes negócios sempre começam de uma perspectiva de fazer alguma coisa melhor. Ninguém começa a fazer alguma coisa pior ou fazer igual. Ou fazer melhor para a sua vida pessoal, fazer melhor um produto que você consome, que você não gosta, um serviço que você interage, que você acha que pode ser melhor, alguma coisa melhor para a sua família, para você, para a sua comunidade, até as pessoas mais altruístas, que pensam em fazer alguma coisa melhor para o mundo, né? Então, é nesse espírito que a gente entende, quando eu voltei para o Brasil, depois de 10 anos morando fora, eu comecei a empreender, e depois de empreender vários anos, eu descobri que eu era um capitalista consciente, inconsciente. Porque eu tinha começado um negócio para melhorar alguma coisa no mundo, só que eu não conhecia o modelo mental para me manter no curso. Então, o que aconteceu? Ao longo da minha jornada de empreendedorismo, eu me desviei, por quê? Por causa do ego. Meus clientes eram pequenininhos, só produtor da batata, produtor da cenoura, da alface, e os meus amigos, vice-presidente de alguma coisa ali, vice-presidente aqui. E aí um dia uma empresa grande me chamou, olha, você não tem uma software house? Era uma empresa de rastreamento, né? De alimentos. Claro, não, somos uma software house. E queria aquele logo na minha lista de clientes. E também a fatura dele ia ser R$10.000 e não ia ser R$200, que nem as 10 mil faturas que eu tinha naquela época. Então, o que me desviou do caminho era não saber a razão, o propósito da minha organização, não saber das coisas que me direcionavam para um negócio mais consciente. E aí descobri capitalismo consciente, voltei para o Brasil, fundei o capitalismo consciente no Brasil e hoje avanço com outros negócios. Mas o que eu gosto de mostrar, assim, como é que é a história do empreendedorismo no mundo, né? Em 3 séculos, a gente tem 3 tipos de empreendedores. No século XIX, os empreendedores dessa época, eles vinham de milênios de pobreza e enfermidade, doença. E essa turma acumulou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a fortuna deles é 3 vezes maior do que a fortuna do homem mais rico do mundo hoje. Só para você ter ideia quanto dinheiro. Eles tinham um exército para matar funcionários em greve. Tudo bem, ele não serve mais. Carnegie, Rockefeller,
As pessoas escutam, não, mas são filântropos. Lógico, eles acumularam tanto dinheiro que 15 gerações podiam vivendo, gastando e doando, né? Mas faz parte da história. Já os empresários do século passado, como esses dois aí, Bill Gates e Warren Buffett, eles descobriram que acumularam dinheiro demais na vida e começaram a devolver em vida. Então eles financiam uma série de projetos para tentar devolver e redistribuir essa riqueza que eles privaram a sociedade de evoluir. Já os empresários desse século, aqui eu pego um exemplo bom, quem não conhece, Elon Musk, ele patenteou uma série de coisas em relação ao carro elétrico e ano passado, ano retrasado, ele falou, abrir as patentes do carro elétrico, não dá tempo de esperar, a gente precisa avançar mais rápido. E um diretor de operações da empresa dele saiu e abriu uma empresa concorrente da empresa dele. Mas essa é a mudança. A gente, graças a Deus, a gente não precisa esperar 3 séculos para a gente começar a empreender diferente. Por quê? A internet faz um mundo muito menor, conecta a gente. Hoje a gente tem mais linhas telefônicas do que habitantes no planeta. A gente tem mais acesso à informação do que qualquer época da vida, da história da humanidade. A gente tem o nível de escolaridade mais alto da história da humanidade também. E o mais legal, a gente é mais inteligente. Cada geração que nasce, nasce mais inteligente que a geração anterior. A gente vê as crianças usando hoje tablet com uma facilidade que é incrível. Então, tudo isso faz com que surja uma nova forma de olhar o capitalismo. Porque o capitalismo foi excelente para produzir riqueza, falhou na hora de distribuir. O socialismo foi excelente para distribuir riqueza, só que quando não tinha mais o que distribuir, falhou o sistema. A gente vê na Venezuela, as pessoas emagreceram 12,5 quilos nos últimos 5 anos. Não porque eles estão fazendo regime, porque estão entrando em forma, porque não tem o que comer. Não tem mais o que distribuir. Tá certo? Então, quando a gente olha isso, o capitalismo ainda está aí. Então, estão surgindo movimentos para repensar o capitalismo. O único movimento do século passado, força no século passado, é o tripé da sustentabilidade. Todo o resto surgiu esse século. Sistema B, economia circular, economia do compartilhamento, capitalismo criativo, tudo isso é para repensar o sistema que sobrou, para a gente mudar. E hoje a gente olha as empresas que estão saindo, todas as empresas que estão aí, a maioria vocês devem conhecer, tem um propósito, tem uma causa. Por quê? Todas surgiram para melhorar alguma coisa no mundo. E é assim que a gente começa a empreender. E o que essas empresas têm em comum? E o que esses movimentos têm em comum? São 4 fundamentos. Propósito evolutivo, integração de toda a cadeia, integração de stakeholder, uma liderança servidora e uma cultura responsável. Isso cria uma organização consciente. E é esse modelo mental que, quanto mais consciência a gente tem dele, menor a chance da gente se desviar por causa de ego ou por causa de dinheiro de resultado de curto prazo. Tá certo? Então, o que é esse tal de propósito, né? Quando a gente fala de propósito, a gente se acostuma com missão e visão. Todas as empresas têm isso. Lembro na primeira empresa que eu fiz, que a gente construiu, a gente fez uma discussão de 4 horas o que é missão e visão, escrevemos 2 frases e sorteamos. Porque ninguém vai olhar isso mesmo, né? Essa é a mentalidade, porque é assim que a gente empreende, porque a gente não sabe o poder disso. Agora eu venho e falo, a gente tem que ter propósito, missão e visão. E que raio é isso? Propósito é o porquê, por que a gente existe, por que a gente está criando um negócio, o que a gente quer mudar no mundo, qual é o grande desafio, o que a gente está querendo transformar no mundo. Aí a gente tem outra parte, que é o como é que a gente vai fazer isso, e no final, o que é esse mundo novo, não é o que eu entrego, esse mundo que vai ser lá na frente. Independente da nomenclatura, o importante é que toda empresa tem esses 3 níveis. Grande parte das empresas trabalha de fora para dentro. Só pensa num produto e como vai fazer. Poucas empresas começam a conscientemente trabalhar de dentro para fora. O que é isso? É ter um propósito, a causa. Por que eu existo? O que eu estou transformando no mundo? Segundo nível, como é que eu vou sair deste mundo que a gente está hoje, com a minha intenção de transformação, para chegar aonde? Na visão. A visão não é eu sou o primeiro do mundo, eu sou o maior, eu sou. É a visão sozinha. O mundo melhor é um mundo que envolve todo mundo. Então a visão que você tem que ter tem que ser uma visão emocional, para engajar as pessoas a se acompanhar na sua jornada. E logo depois você põe ali os números, quais são as suas ambições. Ser número 1, mas depois, é o 4º nível de definição. Então isso é muito bacana, porque isso é identificar o propósito de uma organização. O segundo ponto é liderança. A gente está acostumado
com uma liderança muito diferente. E a liderança é o que tira uma organização da fricção, confusão e baixo desempenho. É quem consegue fazer a organização avançar. A liderança que a gente está acostumado é comando e controle. Aquele cara que na frente fala, é assim que faz, é assim que tem que fazer, eu que mando. A liderança hoje, se a gente quiser envolver alguém, quiser trazer, a gente tem que inspirar as pessoas e depois continuar ensinando, porque senão elas vão embora. Elas vêm, se aproximam da gente por inspiração, mas se não aprende nada, vão embora para o próximo, né? E a outra coisa muito legal da liderança é o equilíbrio de valores masculinos e femininos. As primeiras mulheres que subiram no poder tinham, assim, apelidos muito singelos, né? Florzinha do campo, que nem a Margaret Thatcher, não era assim? Não, era mulher, dama de ferro. A primeira-ministra, Israel teve uma primeira-ministra que era conhecida como o único homem do gabinete, de tão masculina que ela tinha que ser, para enfrentar o mundo. Hoje a gente vê um equilíbrio do masculino e feminino, competitividade com cooperação, né? Eficiência com participação, tá aqui, individualidade e o coletivo, né? Resultado financeiro e geração de valor, egocentrismo e ecocentrismo. Então esse equilíbrio, não é que os homens só têm um e as mulheres só têm outro, todos temos e todos temos que deixar isso florescer dentro de nós. O terceiro ponto é a cadeia produtiva. Quando a gente cria um negócio sem dinheiro, a gente faz parceria com todo mundo. Quando vem alguém e põe muito dinheiro, a gente esquece dos que não são importantes ou menos importantes, e é onde a gente começa a errar, perder espaço. Eu gosto de deixar o Uber como exemplo. O Uber esqueceu do governo e do taxista e arrumou dois grandes inimigos, até o dia que descobriu que a gente tem que incluir eles no jogo. Começou a pagar imposto e começou a botar o táxi dentro do Uber. Tá certo? E o último ponto é cultura. Porque tudo que a gente faz é resultado de uma intenção coletiva. Quanto mais forte a intenção do coletivo em prol da nossa causa, mais forte é o nosso negócio. Então, a gente percebe que as empresas que têm mais poder de marca, de presença, são as empresas que têm um comportamento como um movimento, não um comportamento com produtos. Se você está vendendo um produto ou um serviço, você é mais um. Se você é um movimento de transformação da sociedade, você tem muito mais força para conseguir engajar e conseguir avançar a sua ideia e menos risco de alguém te copiar. Porque copiar um produto é fácil, copiar um comportamento de todos aqui em prol de uma causa é muito mais difícil. Agora, só para não dizer que isso é abraçar árvore, eu gosto de trazer resultado financeiro. Quando a gente olha empresas que praticam isso de forma consciente, elas têm valores de compaixão, amor, afeto, alegria, coisas que não são muito valores corporativos. E aí, nesse livro que a gente publicou em Harvard, e agora já saiu em português, a gente demonstra que várias dessas empresas, elas têm uma força tão dramática que, por exemplo, Harley Davidson é uma empresa que as pessoas se tatuam com a marca, porque ela representa um movimento, representa uma ideia. Southwest Airlines é uma companhia aérea que em 30 anos nunca deu um ano de prejuízo. O que significa isso? Em 30 anos, acho que não tem uma companhia aérea no Brasil que durou 30 anos. A maioria já fechou antes disso. E mesma coisa nos Estados Unidos. Então, essas empresas, elas conseguem se transformar em um movimento, porque elas têm uma causa, têm uma liderança diferenciada, têm uma cultura e atendem a todo o ecossistema de uma maneira consciente e igual. Todo mundo ganha. E aí a gente olha o resultado financeiro. A Bolsa de Valores, num longo prazo, porque eu duvido que alguém queira fazer uma coisa boa só por pouco tempo, né? Nosso time, quando está ganhando, a gente quer que ganhe todos os campeonatos, o tempo todo. Não, ganhou um jogo hoje, tá bom, pode perder o resto do campeonato. Não. Ganhou desse time, tá ótimo. Não, a gente quer que continue ganhando. E quando a gente começa um negócio de coração, com vontade de transformar, a gente quer fazer para a vida toda. Então a gente tem que comparar a longo prazo, o resultado de longo prazo. Essa é uma linha de resultado financeiro de longo prazo das ações da Bolsa de Valores de Nova York, Standard & Poor's 500, em 15 anos. Dá mais ou menos 160%. Good to Great é um livro do Jim Collins que mostra também 13 empresas que têm um resultado bom no curto prazo e 250%, 280% no longo prazo. Melhor do que a Bolsa. Agora, as empresas que são humanizadas, que a gente aplica esses princípios de forma consciente, o resultado delas é assim. As empresas do mundo humanizadas, elas têm desempenho de mais ou menos 1.200% e as que são americanas têm 1.600%. Então, é 10 vezes mais. É 160% para 1.600%.
Alguém lembra o que aconteceu em 2008? Foi Copa ou foi crise? Então, vou contar um segredo. 3 coisas são garantidas na vida da gente. A gente vai morrer, a gente vai pagar imposto e a gente vai passar por uma próxima crise. E as empresas que praticam isso de forma consciente passam por crises com muito mais facilidade. A gente vê que o descolamento do desempenho financeiro é depois da crise, quando o fornecedor contribui mais, quando o consumidor compra mais quando pode, quando o funcionário pode contribuir de uma maneira mais positiva, e aí o negócio cresce muito mais. Então, essa jornada, é isso que eu queria comentar com vocês. Todo mundo que nasce, empreende, é um capitalista consciente, inconsciente. Quanto mais clareza a gente tem desses fundamentos da nossa jornada e tomada de decisão com base nisso, mais forte o nosso negócio é. Aí tem alguns dos meus livros, meu contato. Quem quiser depois, fica à vontade. Estamos aí para ajudar todo mundo. Um abraço. Thomas, muito obrigado por trazer essa visão diferenciada sobre capitalismo, sobre vida na empresa. E vamos lá, Rodrigo, por favor. Eu vou, na verdade, começar com um vídeo curtinho, e aí, logo na sequência, falo com vocês, mais para apresentar um pouquinho o que é o Greenpeace. Bom, gente, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Como vocês viram, o Greenpeace tem muitas causas, mas eu quero explicar um pouquinho o nosso trabalho a partir do que é a essência, a alma da organização, que é o ativismo. Esses valores que dependem muito das pessoas e que em qualquer cultura ou diferentes pessoas em todo o canto do mundo, isso está muito presente. E as empresas também estão despertando para isso, para a importância do propósito, mas de você defender algo realmente que você acredita. Eu já fui introduzido, mas só para explicar, minha ligação com o Greenpeace veio não só pela chance de escalar um navio, mas principalmente, como muitas pessoas comuns que estão naquele vídeo, que se aliam a gente, pela vontade de contribuir e fazer alguma coisa de fato maior, de interferir mais na realidade, né? Como jornalista, não que eu tivesse propósito, eu sempre procurei me dedicar a temas ligados muito à qualidade de vida e à própria sustentabilidade, mas o jornalismo te dá aquele distanciamento de só escrever os fatos. Com o Greenpeace você tem a chance de poder interferir mais nos fatos e criar uma nova realidade possível. É isso que o Greenpeace defende muito. Logo, a minha primeira ação com eles foi justamente bem impactante para mim, que foi participar de um protesto em 1 ano da tragédia de Mariana. A gente
foi para a região lá onde de Bento Rodrigues, que é a mais impactada. Falamos que a gente ia montar um palco da missa ecumênica que aconteceria lá no protesto, mas a ideia foi trazer essa palavra justiça, emergindo aí da lama e dos escombros da escola onde funcionava a escolinha lá, junto com o movimento dos atingidos por barragem e a própria comunidade. E aí a gente produziu uma foto que acabou se espalhando pelo mundo todo, na tentativa de denunciar um pouco e cobrar mais providências e a responsabilidade dos envolvidos, principalmente a Samarco. O Greenpeace, uma outra ação também curiosa, eu tive a chance de participar de uma ação direta contra o IBAMA, pedindo o cancelamento da licença de exploração da Total na foz do Rio Amazonas. Curiosamente, em frente ao IBAMA, onde meu pai trabalha há 30 anos. Então, é uma outra lógica de atuação para mim. O Greenpeace só existe de fato, né, a gente tem muitas campanhas, mas o que dá força é as pessoas. É uma organização independente que não recebe recursos de empresas nem governo, só de pessoas físicas. Isso faz a gente estar já presente em 55 países. São 27 escritórios, nacionais ou regionais. Alguns escritórios representam mais de um país. No Brasil, a gente começou algumas semanas antes da Eco 92, fazendo um protesto contra a usina nuclear de Angra dos Reis, para lembrar o acidente e o desastre de Chernobyl. Isso marcou as atividades do Greenpeace no Brasil. E hoje a gente tem várias campanhas, a principal delas, né, há 20 anos a gente vem denunciando o desmatamento ilegal na Amazônia, tentando buscar a proteção da floresta. Na nossa capacidade, a gente tenta fazer isso, primeiro, mostrando onde os crimes acontecem. É um princípio do Greenpeace de que, no momento que você toma conhecimento, você não pode ficar mais indiferente, então você é corresponsável nisso, em cobrar a mudança. Para isso, a gente faz investigações de campo, muitas vezes com os órgãos de fiscalização, em colaboração. Então, por mais que se tente hoje atacar as organizações, as ONGs, é um trabalho muito próximo, às vezes, com o próprio Estado. Fazemos sobrevoos também, um monitoramento do que acontece hoje na floresta, né? Os sobrevoos é a forma mais fácil de você cobrir várias áreas, numa região onde a logística é muito difícil. A gente traz com a gente pessoas que ajudem a reverberar mais essa mensagem e, muitas vezes, a mídia também. Recentemente, o ministro Ricardo Salles foi fazer o tour para limpar a barra do governo lá fora, e a gente já trouxe jornalistas, conseguiu descobrir as entrevistas agendadas com eles, que ele teria com os veículos de mídia na Europa, e a gente trouxe alguns jornalistas desses veículos para ver com os próprios olhos o que o ministro ia falar que era mentira ou que não era tanto problema assim. E um dos nossos desafios maiores hoje é mostrar também que a defesa do meio ambiente é uma luta política, né? Apartidária, a gente defende, né, um ambiente saudável e equilibrado, próspero, não é prerrogativa de direita ou de esquerda, é um direito de todo mundo, e é um grande trabalho nosso tentar melhorar as políticas públicas e evitar os retrocessos. Eu acho que o melhor exemplo dessa reação da sociedade mesmo foi na época da Renca, no governo Michel Temer, de tentar liberar uma área imensa para uma exploração mineral. E, graças à reação da sociedade, a gente conseguiu reverter isso. A gente desenvolve pesquisas também científicas. Como eu falei, a descoberta dos corais da Amazônia, a gente, há 3 anos, traz o navio para a costa norte do Brasil. Trouxemos um mini submarino com a presença de pesquisadores de universidades brasileiras e conseguimos revelar, em 2017, pela primeira vez, um bioma único, improvável, né, de existir naquela região, só que já está ameaçado pela exploração de petróleo. Então, na época, a gente conseguiu, no final do ano passado, que o IBAMA negasse a licença de exploração para a Total, em parte por causa desse trabalho científico, que foi publicado em várias revistas, né, científicas, mas também pela pressão pública. A gente conseguiu mobilizar mais de 2 milhões de pessoas, com competição e com várias mobilizações ao longo do ano, e conseguimos essa primeira vitória.
agora a gente já tem a intenção do governo atual de vender mais 200 blocos de exploração naquela área, e a petrolífera BP, que foi a responsável pelo acidente no Golfo do México, agora é uma das mais, digamos, interessadas e já com um processo mais avançado de tentar começar a prospecção e exploração na região. A gente aposta também em soluções. Voltamos agora, essa história ainda vai ser contada com a mídia, mas a gente implantou sistemas, né, de placas solares numa comunidade no arquipélago do Bailique, uma comunidade super remota no Amapá, dá 12 a 14 horas de distância de barco de Macapá, e uma comunidade que vive da pesca, que está tentando desenvolver cadeias sustentáveis de produção, principalmente do açaí. Eles só têm 4 horas de energia elétrica por dia, no máximo, então não conseguem ter geladeira, são muito dependentes do gelo. As placas solares vão ajudá-los a produzir gelo para melhorar o negócio deles e até vender gelo para outras comunidades no entorno. Eles já criaram um fundo para investir em mais placas solares e aí tentar conseguir, a partir de energia limpa, mais autossuficiência energética na região. De novo, tudo isso que dá força para a gente fazer essas coisas são as pessoas, e uma parte desse engajamento vem dos nossos voluntários. A gente hoje tem uma plataforma que reúne 10 mil inscritos, mas a gente tem em torno de uns 3.500 que são, de fato, mais ativos. Eles participam das mobilizações, participam de atividades como plantio de mudas, limpeza de praias, o Projeto Escola. A gente já, ano passado, fez 108 palestras de educação ambiental para atender mais de 6 mil pessoas. Uma gente irritantemente otimista, eu digo assim, porque é um pessoal chato que está sempre apontando para os problemas, mas porque acredita que ainda dá tempo, que ainda é possível fazer diferente. Então, são as pessoas que têm impulsionado as nossas campanhas. O papel do Greenpeace com os voluntários é de prover treinamento, a gente dá todo o apoio logístico, financeiro para algumas atividades, capacita e fornece materiais. A gente tem recebido muitas demandas em função disso, de pessoas que querem criar alguma coisa na sua região. Então, campanhas locais, a gente criou uma nova plataforma para que as próprias pessoas também iniciem suas próprias campanhas e se tornem ativistas. Com pouco mais de 11 mil assinaturas disso, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles estão conseguindo resistir e evitar que essa área verde se transforme num estacionamento. O Vitor Oliveira, uma pessoa única também, conseguiu, só com 1.600 assinaturas, conseguiu que o Ministério Público da Bahia se comprometesse a barrar os planos de uma mineradora local em destruir a Serra do Orobó, onde ele vive, uma região onde tem Mata Atlântica, Cerrado e acho que um pouco de Caatinga. Então, você não precisa ter muita gente ou ações muito complexas. A gente tem agora experiências muito recentes de que, muitas vezes sozinho, mas tentando se conectar com algo muito forte, que é coletivo, você consegue transformar, criar grandes movimentos. Esse movimento atual, o Fridays for Future, eu acho que eu cubro mudanças climáticas há 10 anos e eu acho que, de fato, renova as esperanças, porque, pela primeira vez, a gente não está falando mais de um problema de gerações futuras, a gente está falando de uma geração atual que vai sofrer muito, que a geração futura já chegou. Essa emergência climática, se a gente se preocupa hoje com o impacto social, é o maior desafio. A gente fez um documentário em parceria com outras organizações que mostram que os brasileiros aqui já estão sendo afetados por isso. E a grande lição a gente já tem os fatos e as soluções, como diz a própria Greta. Assim. A gente já sabe o que a gente precisa abandonar, o que a gente não quer mais, e a gente já sabe também o que a gente precisa defender. O próprio Thomas e outras pessoas aqui já apresentaram várias soluções importantes, que ainda tem em pequena escala, só que não é com essas regras do jogo que a gente vai conseguir transformar. A grande pressão pública
ela é pela mudança do sistema, para que a gente, de fato, cada vez mais empodere as pessoas, coloquem elas no centro da transformação, porque elas vão conseguir viabilizar aquilo que, de fato, a gente precisa. E o Greenpeace, cada vez mais, né, está saindo daquela ideia de ser só o herói que faz as escaladas e cada vez empoderar mais as pessoas para que sejam os protagonistas dessa mudança. Meu tempo está acabando, eu queria convidar, vou fazer um convite para todos, se tornem ativistas também no dia a dia, se conectem mais com essas pessoas. A conscientização é importante, mas além do movimento, é importante que a gente também seja mais participativo. Mas eu vou deixar esse convite, a gente tem uma pessoa que é uma aliada muito próxima e ela... Just watch us. When they say it's too hard, we show them what hard work looks like. When they say, that's not how things work in the real world, we say, not yet. The clock is ticking, and our planet doesn't need excuses. It needs all of us. It needs you. Jane Fonda, actress, writer, producer, activist, and Greenpeace supporter. The world needs you right now more than ever. Your time, your talents, your gifts of support, your belief in a greener, more peaceful future. Join me in supporting Greenpeace and become part of our fight to change the world. Obrigado, gente. Muito obrigado, Rodrigo, por apresentar as diversas formas que Greenpeace realmente impacta, né? Acredito que muitos de nós, se não todos, já ouvimos falar do Greenpeace e temos bastante curiosidade de conhecer todas essas facetas. E continuamos aqui, então, com o Lucas. Por favor, Lucas. Primeiramente, acho que boa tarde para todo mundo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Revo, né? E eu acho que a temática que eu vou falar vai muito ao que o nosso colega da primeira exposição colocou. Bom, primeiramente, quem sou eu? Eu coloco isso no início da fala, porque sempre surgem as perguntas mais depois. E eu me coloco como um cara comum, sonhador e uma eterna criança. Eu sou um cara com 27 anos e que uso minha camiseta do Homem de Ferro, camiseta do Capitão América, vou trabalhar todo dia feliz assim. Minha mesa de trabalho é basicamente cheia de bonequinho do Homem de Ferro, caneca do Homem de Ferro, sou fã do universo cinematográfico da Marvel, enfim, e um apaixonado por engenharia, né? Mas por quê? Por que motivo eu escolhi engenharia, né, na minha vida? Eu, com 14 anos, resolvi fazer curso técnico articulado ao ensino médio. E eu escolhi nada mais, nada menos do que a melhor escola técnica, uma das melhores do Brasil, a melhor do Rio Grande do Sul, uma instituição pública, na qual a gente tem um processo seletivo bastante acirrado, a gente tem alunos de mais de 60 cidades que prestam provas nos processos seletivos. E eu lembro que na minha redação do processo seletivo, eu encerrava a redação justificando, de fato, o porquê da escolha do curso técnico em mecânica, e eu justamente escolhi a mecânica porque ela me inspira a desenvolver soluções viáveis para os problemas da vida diária das pessoas. Isso com os meus 14 anos e com uma ideia muito clara do fazer a diferença pelo mundo no qual a gente vive.
E o bacana da Liberato é que ela nos faz ter, fazendo um pouco de propaganda, mas ela nos faz exercer a empatia, né? Que é basicamente a habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa. Dentro da Liberato, nós fazemos, durante o ensino médio inteiro, pesquisa científica. E nós temos que colocar em prática os desafios, resolver desafios a partir dos conteúdos que a gente trabalha dentro do curso técnico. E esses trabalhos, enfim, vão para feiras de ciência, são apresentados em congressos. E o que eu desenvolvi com meus 17 anos foi o RevoFoot. Voltando de um jogo de futebol, eu e um amigo, voltando de um jogo de futebol, avistamos alguém que se movimentava de maneira estranha na frente da minha casa. E chegando mais perto, nós acabamos vendo que essa pessoa era um amputado transtibial, que se escorava, dava 3, 4 pulos, se escorava em uma muleta para comer uma paçoca, um chocolate, alguma coisa assim. E eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, né? Pô, século XXI, por que alguém não consegue caminhar e comer ao mesmo tempo? São coisas tão básicas, são triviais. A gente levanta da cama todos os dias de manhã, vai até o banheiro, desce escada, sobe escada, sai para pagar conta. E naquele momento eu vi o quanto aquilo impactaria na minha vida, se fosse comigo. Para vocês terem uma ideia, o gasto de usuários em prótese, ao longo de 12 para 13 anos, se a gente for comparar uma prótese legal, digamos assim, básica, mas com um ótimo conceito de funcionamento, a gente tem em 13 anos um gasto mais ou menos de R$50 mil para um paciente amputado. E uma prótese é uma coisa que ela necessita ser trocada a cada 12 ou 18 meses, de acordo com a quantidade de uso. E é um gasto que é para a vida toda. E a partir da prótese que nós desenvolvemos, nós temos dentro do mesmo período de tempo um gasto de apenas 16 mil. Se a gente for colocar na ponta do lápis, isso significa um monte de coisas para um paciente, não só na questão financeira, mas a viabilidade de poder ter outros sonhos dessa pessoa sendo realizados. Isso foi com 17 anos e nós chegamos à conclusão, meu parceiro de trabalho saiu do projeto e eu decidi que era hora de empreender em, de fato, transformar uma ideia de um trabalho científico em um produto que pudesse ser útil à sociedade, né? E eu abandonei meu emprego, tirei o que eu tinha para pedir demissão, tirei o que eu tinha para tirar de pagamentos em haver e resolvi alugar uma sala comercial, né? E é engraçado porque a gente fala, poxa, estou abrindo minha startup e tal, e os amigos pensam que a gente está super bem. Poxa, o cara está abrindo empresa, deve estar ganhando dinheiro pra caramba. E a visão da minha mãe era outra, né? Tipo, ela me via todo arrebentado. Às vezes eu dormia no escritório para economizar estacionamento e chegava em casa todo destruído, sujo, passa fazendo teste em laboratório, prototipando. E, na verdade, não é nem o não estar fazendo nada em cima de um computador ou estar bem financeiramente. Na verdade, empreender, montar uma startup é tu sortear as contas no mês. É basicamente isso. Tipo, esse mês eu vou pagar tal conta, isso aqui eu empurro para o mês que vem. E há uma identificação muito grande do empreendedor com o empreendimento, né? Basicamente, de tu ser um rapaz de 17 anos, quando você começa a desenvolver uma prótese, para apresentar em feiras de ciência, desenvolver um trabalho, você chega num ponto que você quer transformar isso num produto, você monta um negócio e você tem que ser apaixonado por isso. Você e o seu negócio são basicamente a mesma coisa. Quem assistia Dragon Ball sabe do que eu estou falando aí. Faz a fusão, é você e seu negócio é você. Não tem horário para dormir. Às vezes dorme quando é para estar acordado, acorda quando era para estar dormindo. E esse aí foi o primeiro escritório da Revo, né? Um humilde cantinho de 20 metros quadrados, onde muitos sonhos foram realizados.
Basicamente, o que faz a Revo tão diferente, o nosso produto tão diferente, é proporcionar aquela maneira de enxergar um produto diferente. Como o Thomas colocou, olhar de fora para dentro. O que a Revo quer, o que o nosso produto proporciona é o empoderamento do paciente. Ele escolhe quando, onde ajustar a prótese dele. Ele tem um material de qualidade que é mais leve, que é mais barato. Ele tem peças de reposição que são pensadas de uma maneira diferente do que pensa a concorrência. A concorrência pensa em te vender uma prótese nova a cada 1 ano ou a cada 18 meses. A Revo pensa no quê? Poxa, eu preciso proporcionar para esse paciente a possibilidade dele estar realizando coisas diferentes. Dele poder estar economizando para a faculdade de um filho, né, para ele poder estar comprando um carro adaptado. E basicamente, a gente sabe que se a gente for olhar como empresa, a gente vai ter menos lucro com relação a isso. No grosso modo, sim. Sim, porque a gente está perdendo de vender um produto inteiro ao final de 1 ano para vender peças de reposição. Mas a gente acaba indo além só do que um produto, que também vai naquilo que o Thomas falou. Você tem um movimento de pessoas que acabam comprando essa ideia e dizendo, poxa, os caras querem realmente fazer a diferença, querem fazer o melhor por uma ideia de negócio, né, para beneficiar pessoas. Isso é uma coisa que a gente chama da jornada do paciente, né, na Revo. A gente vendeu uma prótese inteira, depois a gente acompanha esse paciente em todo o sistema de manutenção, com venda de peças de reposição. E o mais bacana é que esse cara só não compra uma prótese. Ele entra na Revo para fazer a reabilitação psicológica dele e, no final, está até na reinserção social, com a possibilidade de estar sendo colocado dentro de bancos de emprego especiais para pacientes com deficiência, né, com trabalhadores com deficiência. Enquanto eu estava naquele escritório de 20 metros quadrados, vivendo alguns sonhos, nós tivemos a possibilidade de apresentar o nosso produto no Shark Tank Brasil, na primeira temporada do programa. E é muito difícil você estar lá, você lembra das vezes que você dividiu um miojo em 2 vezes para poder ter o que jantar para ter o que almoçar e ter o que jantar. E você vê as suas chances do negócio decolar, pelo menos naquele primeiro momento, se esvairindo. Você toma o primeiro não, a sua chance do 100% inicial de dar tudo certo cai para 80%. Segundo não, 60%. Até que chega o ponto do último não, que passa um filme na cabeça e dói, cara. Eu vou te dizer que dos momentos da minha vida, eu acho que talvez tenha sido um dos mais difíceis. Você está lá em rede nacional e as pessoas simplesmente, não vamos investir. Direito delas, ok, não vamos julgar. Mas, a partir daquilo ali, mais uma vez reforçou o que o Thomas também comentou, da ideia de uma causa, de você mobilizar pessoas, de você ter um propósito diferente. E eu trago essa frase do Pequeno Príncipe, né, o tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, com a ideia de não desistir. A gente teve um programa colocado em rede nacional e o que eu recebi de mensagem, de e-mail, de pessoas entrando em contato, contando as histórias, tipo assim, das mais, sei lá, impensáveis, de uma menina, por exemplo, que estava voltando de uma balada e teve o carro fechado, metralhado, e ela perdeu uma perna. E você vê essas pessoas, cara, eu adorei a ideia do teu produto, eu espero que chegue no mercado, eu estou torcendo, eu quero ser usuária do teu produto. Ou pessoas que dizem assim, cara, graças a Deus eu nunca passei por um problema desses, mas eu sinto orgulho de ver alguém brasileiro, tão novo, querendo desenvolver algo para ajudar pessoas. A Revo, um ano depois de passar no Shark Tank, conseguiu investimento. Nós vendemos parte da empresa para um fundo de investimento em healthcare, né? Nós estamos montando algumas parcerias com clínicas AAA, né? Clínicas de ponta, para que a gente possa acompanhar o processo do paciente com a mais alta qualidade, num processo de microfranquia social também. A Revo vai se microfranquear. E um processo produtivo que possibilite com que o SUS possa ser
atendido com as nossas próteses. É você beneficiar o paciente de renda mais baixa através de uma solução tecnológica, de uma rede bem montada, né? E para 2020 nós já temos aí uma perspectiva de 1.200 próteses vendidas, pelo menos 5 microfranquias instaladas e um processo de internacionalização de pelo menos 3 países na América Latina. Né? Temos outras próteses também que estamos desenvolvendo e nesse processo todo de concepção nós tivemos diversos prêmios, né? Departamento de Defesa norte-americano, Marinha norte-americana, o próprio MIT, a Forbes, programas de capacitação e empreendedorismo como o Labs, o Braskem Labs, mas eu digo para vocês que o maior prêmio que a gente conquistou nesse tempo todo foi o sorriso desses 2 caras. Esses 2 caras são amputados, um por causa de uma formação congênita, o outro por conta de um trauma, o Clóvis e o Emanuel. Foram nossos primeiros pacientes e, cara, eu trocaria todos os meus prêmios por poder ver aquela reação deles novamente. Tipo assim, de colocar um produto levantado numa cadeira e dizer, cara, eu sinto como se eu tivesse meu pé de volta. O conceito da Revo, basicamente, é de trabalhar para que a gente possa ajudar pessoas a seguir caminhando em busca dos seus sonhos. Eu sou meio emotivo, às vezes, quando eu lembro de tudo, mas eu me defino hoje, a partir de tudo isso que a gente fez, em não desistir, como um empreendedor inquieto. Eu já não me vejo como um sonhador, mas um realizador, porque, de fato, a Revo está começando. A gente teve nossa certificação Anvisa 3 meses atrás, então nós já somos um produto apto à comercialização no Brasil. Uma eterna criança que cresceu, que tem responsabilidades. E eu convido vocês a pensar sobre os planos de vocês, os projetos de vocês, na questão de propósito, né? A questão do legado. Eu tenho um amigo que nós nos conhecemos nos Estados Unidos, quando eu fui representar o Brasil certa vez, em 2012. E um dia ele me ligou assim, Lucas, vamos tomar um chimarrão? Porque eu sou de Porto Alegre, né? Para contextualizar o chimarrão. E eu disse, vamos. E nós tivemos uma conversa sobre legado. Ele disse, cara, eu quero continuar meu trabalho, eu quero botar meu produto no mercado, esse meu amigo, o Caio. E porque eu vejo que a gente precisa deixar alguma coisa para o mundo. E não é uma questão de ego, não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de ser um ser humano útil, né? E esse meu amigo, aproximadamente uns 8 ou 10 meses depois, foi diagnosticado com um câncer. Um tumor na cabeça. E quando nós ficamos sabendo disso, um casal de amigos meus do Rio de Janeiro veio para visitá-lo. E outro amigo do Amapá veio também para visitar ele. E quando a gente entrou na sala de recuperação, eu vi aquele cara, tipo, uns 20 quilos mais magro, deitado de lado numa cama, com um corte de, sei lá, uns 30 pontos na cabeça. E eu lembro que ele olhou para mim, assim, tipo, ainda meio grogue da cirurgia, e ele me perguntou se eu lembrava sobre a nossa conversa do legado. E aquilo foi um baque para mim, porque, na verdade, foi o que me fez seguir, acreditando no RevoFood, sabendo que um dia as pessoas vão olhar, eu vou olhar para trás e com certeza ver que eu deixei um legado bacana para a humanidade, para as pessoas que precisam. E, cara, eu estou com vontade de chorar. Obrigado. Obrigado, Lucas. Parabéns pela história que você contou, pela sua história. Acredito que despertou curiosidades em muitos dos participantes desta convenção nacional. Vamos então partir para as perguntas e respostas. Iniciar com Thomas. Como o capitalismo consciente pode ser aplicado a organizações sem fins lucrativos?
E como essas organizações poderiam se beneficiar dessa forma de ver o capitalismo? Antes de mais nada, eu preciso fazer um comentário aqui que o que a gente acabou de perceber nessa história é que um negócio, ele gera objetivo de uma empresa não é gerar lucro, é gerar valor para a sociedade. E o valor é expresso de diversas maneiras. Pode ser um valor emocional, um valor ambiental, um valor tecnológico e um valor financeiro também. Só que a gente tem a obrigação de gerar lucro, porque senão a gente é responsável social, porque o lucro faz a doação, é o excedente de riqueza que permite a gente fazer doação para a ONG, permite pagar o imposto. Se o imposto é mal usado é outra conversa, mas faz parte do sistema, tá certo? Cara, obrigado por empreender do coração. Como é que a ONG se beneficia? Toda organização, aqui a gente não fala de empresa consciente, fala de organização consciente. Toda ONG tem propósito. Quando o propósito perde o sentido em relação à necessidade do mercado, a ONG perde doação. Ela deixa de gerar valor ou a sociedade deixa de perceber valor. A ONG não tem investidor, então a ONG tem que se associar. Então ela trabalha o ecossistema todo, trabalha com todos os stakeholders. A ONG é um movimento, então cria uma cultura muito forte. O líder de uma ONG normalmente não é um líder que está olhando para o ego, mas está olhando para servir uma causa. Então, naturalmente, o que a gente percebe, a ideia do princípio do capitalismo consciente é um princípio de qualquer organização consciente, gerar valor para a sociedade. Uma organização governamental, um governo que não gera valor para a sociedade, ou a sociedade não percebe o valor sendo gerado, o que acontece? Perde a eleição, outro partido sobe ao poder. Então, é interessante como a geração de valor, e o valor, de novo, não é só financeiro, são outras, existem várias dimensões de valor, que é onde a ONG tem que se ater. Por isso que o Greenpeace está aí tantos anos. O Greenpeace começou no século passado, tem 30 anos, 50 anos. Uma ONG só se sustenta durante 50 anos porque ela continuamente consegue produzir valor, gerar valor para a sociedade na qual ela está inserida, e a sociedade percebe esse valor e continua abastecendo com dinheiro, doando dinheiro. Tá ótimo, Thomas, muito obrigado. Rodrigo, como funciona o processo para participar do Greenpeace? Se é alguma espécie de seleção, tanto para pessoas que querem integrar o time do Greenpeace, quanto pessoas ou incentivadores, empresas que querem fazer parcerias com o Greenpeace? Então, para fazer parte do Greenpeace, depende exatamente da motivação. Se é se juntar à causa ao trabalho, a gente tem uma plataforma. No nosso site mesmo, as pessoas podem se cadastrar. Você é recebido, contactado por um anfitrião, um outro voluntário, e você pode ser conectado a um grupo local que já existe, ou não. Se não existe na cidade, a conexão normalmente é via online mesmo, na plataforma, onde a gente tem fóruns e tenta manter o contato com o pessoal. No trabalho do Greenpeace, a gente sempre abre processos seletivos normais. A gente tem vários processos hoje que demandam uma profissionalização, né, cada vez mais capacitada. Então, a gente busca no mercado também, mas a gente sempre olha, está atento para as pessoas mais próximas também. Então, para os voluntários, muitos deles, hoje que estão na organização, começaram como voluntários e continuaram, né? Chegaram até o diretor executivo internacional, ela já foi uma voluntária. A questão de parcerias com empresas, né? A gente normalmente realiza parcerias em torno das causas. Então, o Greenpeace, institucionalmente, é muito difícil, porque para os nossos doadores e para a sociedade geral, gera sempre um ruído de que tipo de relação exatamente que a gente está estabelecendo. Então, o Greenpeace tem como princípio o valor da independência, então não aceito recursos, nada que envolva dinheiro financeiro, mas parcerias em torno de atividades, ações, são sempre muito bem-vindas. A gente quer o envolvimento da sociedade como um todo, e cada vez mais
a gente está enxergando a necessidade de se aliar ao setor empresarial, produtivo e as empresas e construir novas alternativas de economia. Então, é muito bem-vindo. Tá ótimo, obrigado, Rodrigo. E Lucas, na sua opinião, como você acha que é possível incentivar o desenvolvimento na área de ciência e tecnologia no Brasil? Eu acho que, basicamente, casualmente, eu acho que umas 2 semanas atrás, eu faço mentoria com jovens, estudantes de ensino médio que começam a trabalhar com pesquisa científica. Muitos deles me procuram, né, para perguntar passos, como desenvolver, e eu sempre respondo. Normalmente é difícil eu conseguir botar um tempo, tipo assim, vamos amanhã, tá, vamos fazer assim, separa 1 hora que a gente vai conversar, a gente vai fazer um Skype, a gente vai trocar uma ideia. E aí nós estávamos conversando, eu e mais, acho que 3 meninas do ensino médio, acho que da cidade de Estrela, se eu não me engano, e elas estavam desenvolvendo um trabalho também na área protética, né, na área de próteses. E é engraçado porque já acho que é o 4º trabalho que eu mentoro na área de próteses, e eu não tenho problema em dividir conhecimento, né? Eu acho que o primeiro passo para desenvolver é uma, entre aspas, democratização da informação. Tem muita escola que tem um potencial enorme de estar desenvolvendo projetos de pesquisa, de ter incentivo a esse tipo de trabalho, mas que nem sabem que pesquisa existe, né? Então, você ter uma cartilha padrão, um procedimento padrão, um modelo educacional que propicie esse incentivo, eu acho que é o primeiro ponto que deve ser trabalhado. Se eu fosse comparar hoje com o que era na minha época, eu respirava pesquisa, porque dentro da Liberato tu entra no teu primeiro ano com 14, 15 anos de idade, no primeiro ano do ensino médio, e os caras já te dizem, a gente tem a disciplina de projeto, você vai desenvolver pesquisa, e não tem choro, cara. Tu não passa de ano se você não desenvolver pesquisa. Mas hoje já há um movimento muito maior, um incentivo, não só dos órgãos governamentais, como também da iniciativa privada, no patrocínio de eventos científicos, né, e até de financiamento de programas de mentoria. No Sul eu conheço no qual eu fiz parte durante 2 anos, também para fomentar e disponibilizar informação de qualidade para jovens estudantes. Então, eu acho que essa democratização da informação desse tipo de ensino, né, o ensino baseado em tecnologia, eu acho que é o primeiro ponto que deve ser trabalhado. Tá ótimo, muito obrigado, Lucas. Dado o avançado do tempo, vamos nos direcionar para a última pergunta, que eu gostaria que cada um dos 3 respondesse dentro do seu contexto. Na carreira de vocês até hoje, qual que foi o grande desafio enfrentado e qual que foi o aprendizado obtido? Falar de carreira, eu vou começar só contextualizando um pouquinho, porque, como a gente estava comentando, acho que foi ali nos bastidores que a gente estava comentando, meu sobrenome é Strasbourg, né? Então, eu já vi muito comentário na internet dos caras dizendo assim, principalmente na volta dos Estados Unidos em 2010, os caras do MIT, NASA e tal, deram para os primeiros e segundos colocados na Feira Internacional de Ciência e Engenharia, botaram o nome da pessoa num asteroide, né? E aí saiu uma notícia no UOL, assim, e eu vi um comentário que me deixou muito triste, talvez até enfim, dizendo assim, com esse sobrenome aposto que deve ser rico, né? Aposto que nunca passou trabalho na vida. Se eu for falar de carreira, eu com aí 14 anos, 15 anos, eu carreguei caixa de verdura, sabe? E eu comecei de carregar caixa de verdura e panfletear na rua para descolar uma grana, para poder comprar um tênis novo que fosse. Isso é uma coisa que eu sou muito grato ao meu pai. Meu pai dizia, se não tá bom o que eu e a tua mãe te damos, corre atrás para tu aprender o valor das coisas, né? E aí eu saí disso, virei almoxarife, virei
subi para projetista mecânico. Quando eu vi, eu estava responsável por projetos na área de engenharia de uma empresa, mas eu acho que o que eu enfrentei, basicamente, foi o primeiro preconceito com relação à idade. Né? Tanto é que eu deixo a barba crescer para parecer um pouco mais velho, mas os caras olhavam para mim, tipo, tu fez isso? Eu fiz. Não, tu não fez isso. E eu aprendi, e ainda mais eu que gosto de usar a camiseta do Homem de Ferro, os caras vão assim, tá, sem barba, novo assim, camiseta do Homem de Ferro, e eu tive muito problema de discriminação. E eu tive que provar, basicamente, com competência técnica, né, de pegar pilhas de desenho de engenharia e colocar na mesa dos caras e dizer, esse aqui é o projeto. Né? Então, acho que eu superei isso, basicamente, com demonstração da minha capacidade técnica e para superar esse preconceito com relação à idade. Bom, para mim, quando eu olho um pouco para a história, eu acho que logo no início da minha carreira foi um maior desafio, que foi um aprendizado que eu carrego para todo o resto. Eu me formei na Federal do Espírito Santo, meus pais moram em Vitória. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar num jornal local. E como as pessoas em Vitória normalmente já têm um caminho mais ou menos estabelecido, meio estável, é um mercado relativamente pequeno, mas você já tem mais ou menos, né, definido aí um futuro. Mas me incomodava um pouco isso. Eu entrei num processo seletivo para o programa de trainee da Editora Globo, que seria aqui em São Paulo. Foram várias seletivas, dinâmicas, entrevistas, e fui uma das 14 pessoas selecionadas aí no Brasil. Um programa que a gente estudaria meio período, e outro período a gente já seria alocado numa das redações, e eu iria trabalhar na época. Então, para um recém-formado, né, era para mim um sonho poder trabalhar numa revista como a Época, aqui em São Paulo, numa abrangência nacional. Eu vim. Eles mandaram, inclusive, na época, um telegrama falando que, não foi nem e-mail, foi um telegrama falando para eu poder chegar antes em São Paulo, porque eles já estavam precisando das pessoas para poder ajudar na redação. E aí pedi demissão, larguei tudo e vim. E quando eu cheguei aqui, fiz contato, eles falaram, espera um pouquinho que a gente vai entrar em contato com você. Fiquei esperando, né? Estava para ver alugar um apartamento. E aí eu recebo um e-mail me agradecendo que, infelizmente, o programa de trainee seria cancelado e as pessoas não iam ser contratadas, não ia existir mais o programa. Então, eu me vi aqui sozinho em São Paulo, né, sem muita perspectiva, não conhecia ninguém, mas falei, bom, não vou voltar, porque isso me motivou, me trouxe até aqui, é um sonho e vamos enfrentar. Então, só com um colchãozinho no chão também, a sua fala de dividir um miojo, para mim, calou no fundo do meu coração, assim, porque foi um processo muito sensível, assim. Eu não conseguia, não tinha ajuda dos meus pais, né, não conseguia contar com isso. E foi um período duro, de iniciar contatos, de construir, né, tudo pouco a pouco. E eu me orgulho muito disso, dessa resiliência, dessa persistência. E hoje, quando tem algumas adversidades assim, eu estou um pouco mais seguro de ser mais firme e continuar para enfrentar o que vier. Engraçado que eu queria ouvir essas respostas antes de falar, porque essa foi uma pergunta que me fizeram no primeiro ato da minha vida. No primeiro ato, eu vivi 10 anos com 8 empregos. Eu era um milênio lá atrás, no século passado, mochileiro de emprego. Depois eu morei nos Estados Unidos, trabalhei em 20 países como consultor, depois eu voltei para o Brasil, comecei a empreender, e agora eu me considero que eu estou no 4º ato da minha vida, que é empreender em rede e treinando consultores para implantar capitalismo consciente nas organizações. Meu propósito pessoal é acelerar a transformação para o mundo de ecossistema de negócios conscientes. Então, só consigo acelerar se eu treinar mais gente a fazer o que eu faço. E no meu primeiro ato, essa pergunta surgiu de uma entrevista de uma pessoa que estava recrutando, e eu falei, travei, ai meu Deus, não treinei para essa pergunta. Fechei, a impressão que me deu, fechei o olho, passei 5 minutos pensando, fechei o olho e abri, o próximo. Vocês lembram a pergunta? Qual é o seu maior desafio? O próximo. Por quê? Entrar na faculdade foi difícil, sair da faculdade foi mais difícil, o primeiro emprego foi mais difícil, a primeira demissão mais difícil, o próximo emprego mais difícil, o próximo é mais difícil, que eu nunca fiz. Então, o próximo
desafio é sempre o mais difícil. É o que a gente nunca fez. Se for alguma coisa que a gente já fez, cara, começa a mexer porque entrou na zona de conforto. Tá ótimo, muito obrigado aos três, Rodrigo, Lucas, Thomas. E nesse momento gostaria de chamar aqui à frente Alexandre Kawassi para fazer a entrega de um símbolo de gratidão pelas palavras e ideias compartilhadas conosco. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer então a presença aqui do Thomas, Rodrigo, Lucas, tá, que conhecemos aí ao longo da jornada aqui da Convenção Nacional. Tivemos esse privilégio aqui de contar com essas três pessoas incríveis aqui, né, causando impactos aí cada um à sua maneira, tá? Muito obrigado, com certeza aqui enriquece, né, em termos de conhecimento e de inspiração os nossos membros, tá, aqui, para que também possam aí causar impacto cada vez maior na sociedade. Tá? Muito obrigado.